Eu quero aqui tratar da declaração do secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo, e peço que a tela seja mantida para contestá-lo. O secretário Afonso Lobo, deputado Abdala, diz o seguinte, que não há problema nenhum nas contas do Estado, que o Estado está absolutamente equilibrado, e que a prova disso é que em março do ano passado, no mesmo período, o Estado já tinha empenhado o mesmo percentual do orçamento. Verdade, deputado Abdala Frache. E em março do ano passado, eu estive na tribuna desta casa e disse, empenhando 50% do orçamento antes de fechar o primeiro trimestre, o final do ano terá rombo nas contas do Estado. E aí, o secretário Afonso Lobo precisa explicar um dado que ele alimenta, não sou eu. Não sou eu que entro lá no site Transparência e alimento, é ele. E pelos dados que ele alimenta, no ano passado, o Estado empenhou 13 bilhões 428 milhões, eu peço que passe a tela mais para a esquerda, e pagou 12 milhões 498 milhões, ou seja, secretário, estando as contas do início desse ano iguais à do ano passado, significa que esse ano fechará com o rombo igual ou maior do que o do ano passado. E segundo as informações prestadas pelo senhor Afonso Lobo, quem alimenta esse site é a Cefaz, e pelas informações prestadas pelo senhor, no ano passado, o governo do estado do Amazonas empenhou 983 milhões de reais a mais do que arrecadou. Vocês deixaram do ano passado para esse ano um rombo, deputado Zé Ricardo, que beira 1 bilhão de reais. E no caminho que vão, tudo indica que conseguirão a proeza de 2014 para 2015 de barrar a casa do 1 bilhão de reais de desequilíbrio entre o empenhado e o pago. É como se nós, na nossa casa, deputada Conceição, pagássemos tudo que a gente compra com cheque. E o nosso salário fosse 5 mil reais e nós passássemos de cheque 6 mil reais. Qual era a consequência disso? No mês seguinte, nós já iniciaríamos com um déficit de 1.000 reais. E é isso que o desequilíbrio, que a irresponsabilidade, que o mau uso de dinheiro público, que a compra acima do preço de mercado, que a manipulação de licitação, que o excesso de cargos comissionados gera. O governo do estado do Amazonas, repito, não sou eu que digo isso, é a Secretaria de Estado da Fazenda, no ano passado, passou 983 milhões de reais em cheque, acima do que ela podia pagar. E, portanto, deixou 983 milhões de reais para serem pagos nesse ano. No primeiro dia do governo desse ano, sem ter feito nada, sem ter contratado nada, sem ter prestado um só serviço, o governo do estado do Amazonas já devia 983 milhões de reais. Para a pessoa comum, deve ser difícil entender essa história. Mas é importante que a pessoa comum, que o cidadão entenda qual é a consequência dessa irresponsabilidade fiscal. A consequência é a seguinte: ou o Estado vai dar calote em fornecedor, cancelando o empenho, portanto o cidadão prestou o serviço e não vai receber, e isso tem impacto na economia porque para a obra, porque deixa o trabalhador sem receber salário, ou o Estado vai cancelar serviços, e isso tem um impacto na vida do cidadão comum, porque precariza a qualidade dos serviços públicos oferecidos para a população. Por um lado ou por outro,
a consequência é absolutamente desastrosa. É preciso sinceridade com o povo do estado do Amazonas. Sinceridade. E o atual governador até tem explicação para isso. Porque o ex-governador foi quem começou essa história de gastar mais do que tem. O ex-governador, quando saiu de 2009 para 2010, deixou um rombo de 600 milhões de reais. O atual governador, no dia que assumiu, já tinha uma dívida de 600 milhões de reais deixado pelo outro. Agora vamos olhar o cenário, deputada Conceição, deputado Zé Ricardo, do ano de 2015. Nós estamos vendo as contas públicas caminharem para fechar 2014 com o rombo, vou dizer aqui sem medo de errar. Sem medo de errar. E repetirei no primeiro dia do ano que vem. Sem medo de errar. Nós fecharemos o ano de 2014 com um desequilíbrio fiscal, pela primeira vez na história, maior do que 1 bilhão de reais. No entanto, 2015, deputada Conceição, é o ano em que acaba a carência de quase todos os empréstimos que o governo do estado do Amazonas contraiu. Portanto, em 2015, o governo do estado começa a pagar o empréstimo da Arena, começa a pagar o empréstimo da Ponte, começa a pagar outra parte do empréstimo do Prosamin. Imagine, deputado Zé Ricardo, o que significa isso para as contas públicas. A capacidade de investimento do ano de 2015, pela irresponsabilidade do atual governo e do anterior, será de zero, por conta do comprometimento de empréstimos e por conta do absoluto desequilíbrio fiscal. Isso quem está dizendo não sou eu. Está publicado no site Transparência. Qualquer um pode ir lá e acessar. O secretário Afonso Lobo me espantou mais ainda, porque quando ele disse que nós estamos em março de 2014, igual nós estávamos em março de 2013, significa que nós vamos acabar 2014 igual nós acabamos 2013. E 2013 nós acabamos com um desequilíbrio de 983 milhões de reais, segundo ele informa no site Transparência. Não sou eu, é ele.